Olá, meu nome é Marcos Oscar, sou médico do trabalho da New Space. Estamos aqui para falarmos sobre diabetes, que a data internacional é dia 14 de novembro, e algumas informações em relação a essa doença. A considerar que nós temos mais de 400 milhões de pessoas no mundo que têm diabetes. No Brasil, dependendo da fonte, varia de 9 a 14 milhões. E, além desses, existe uma população estimada de mais 7 milhões que não tem um diagnóstico ainda. Diabetes é uma doença crônica pela baixa produção de insulina ou produção nenhuma dela. Insulina essa que a gente usa para controlar a quantidade de glicose que a gente absorve para as células para podermos nos alimentar, para poder dar energia para o corpo. Quando essa glicose fica no organismo e a gente não tem a insulina suficiente para isso, além de você ter um diagnóstico de uma doença chamada diabetes, você tem sérios problemas de saúde decorrente disso. A diabetes você tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, diabetes gestacional e tem outros tipos de diabetes em função de medicação ou de doenças crônicas, outras de nascença. Diabetes tipo 1 é muito comum em jovens e crianças. Essas são oriundas de doenças autoimunes. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, normalmente atinge 90% da população, é de adultos jovens para cima, muitas vezes está vinculado a baixa quantidade de exercício e uma alimentação muito irregular. Sempre pensar na questão familiar, né? Então, se você vem de uma família onde tem diabetes, é bem provável que se você não se cuidar, vai desenvolver. A diabetes gestacional, ela ocorre porque durante a gravidez a mulher tem uma alteração importante dos hormônios, há uma necessidade maior de glicose, né, para o crescimento do bebê, e com isso muitas vezes o pâncreas não consegue acompanhar a produção de insulina suficiente. Os dois primeiros sintomas mais comuns que a gente tem é uma fadiga, né? A quantidade de urina aumentar as vezes que você vai urinar, principalmente à noite, sede, uma sede maior que o normal, turvamento da visão é uma coisa muito comum, um ganho excessivo de peso ou uma perda muito importante de peso também. A forma de prevenção e o controle da diabetes, para quem já tem, não foge dessas duas circunstâncias. Primeiro, exercício físico, atividade física, nem que seja 30 minutos, caminhada, 3 vezes ou mais por semana, isso ajuda tanto a parte cardiológica quanto a parte de glicemia no organismo, para evitar e ajudar em questão de emagrecimento, ou para quem já tem a glicemia, o diagnóstico de diabetes, também ajuda para que ela não se descontrole. E a outra coisa é a questão alimentar, que aí eu deixo por conta das minhas colegas da ANS Alimentar. Assim como o doutor comentou, ter uma alimentação saudável, equilibrada, regular e variada é primordial para evitar ou tratar o diabetes. O ideal é que a alimentação seja fracionada de em torno de 3 em 3 horas, para evitar hipoglicemia e descontrole da fome. Além de seguir metas de carboidratos por refeições de acordo com seu gasto energético total, prefira alimentos mais naturais, menos industrializados e processados. Inclua fibras dietéticas com ingestão de cereais integrais, leguminosas, frutas frescas, vegetais e gorduras boas como azeites, oleaginosas como gergelim, peixes e carnes magras. Além disso, fazer um rigoroso controle de açúcar, sal, frituras, colesterol e gordura saturada é bom para todas as pessoas, inclusive para quem tem diabetes. Eliana, pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces? Não. Atualmente já se tem o conhecimento de que o mais importa para o bom controle da glicemia é a quantidade de carboidrato ingerida e não o tipo desse carboidrato. O açúcar é apenas um tipo desses.
E os diabéticos, eles podem comer frutas? Existe algum tipo em que deve ser evitado? Sim, não há fruta proibida para quem tem diabetes. Existem frutas com índice glicêmico mais elevado, ou seja, que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, mas também não são proibidos. O mais importante é controlar o tamanho da sua porção. Só para a gente finalizar, Eliana, pessoas diabéticas podem comer alimentos dietéticos livremente? Livremente não, pois uma pessoa diabética deve fazer o controle rigoroso do que ela consome. Determinados alimentos dietéticos possuem restrições de alguns nutrientes que podem levar ao índice glicêmico. Quem tem diabetes deve manter uma alimentação equilibrada, regular, variada e natural. Deve ser fracionada de em torno de 3 em 3 horas para evitar hipoglicemia e descontrole da fome, resultando em maior ingestão de alimentos após um longo período sem se alimentar.